sou jornalista, né? Eu sou Lucas Silva e estou com essa série aí, né? Que é Histórias que o Futebol Conta, hoje no 25º, né, episódio, e falando do Internacional aí. Muito obrigado, né, por aceitar esse convite, por participar desse episódio, né. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Idete, eu tenho 36 anos recém-feitos, domingo eu completei 36. Sou colorada desde que eu fui produzida, vamos dizer assim, né? Não existia nenhuma possibilidade de eu não ser colorada. Toda a minha família dos dois lados, tanto de mãe quanto de pai, são todos colorados. Eu sou advogada, atualmente trabalho com direito bancário no escritório. E não perco nenhum jogo do Inter, tipo assim, nenhum mesmo. O planejamento da minha vida, né, ele é olhando a tabela dos jogos do Inter, né? Então, se tiver jogo, a não ser, claro, que seja alguma coisa muito importante, né? Mas, de resto, eu troco boa parte das coisas que eu tenho para fazer para ir para o Beira-Rio. Você falaste que completou, né, agora recentemente 36 anos, né? Primeiramente, parabéns. Obrigada. E eu queria que tu falasse sobre isso, né? O início da tua relação com o futebol e principalmente com o Internacional. Quando que começou essa tua história com o Inter e o futebol? Como eu falei, a minha família toda ela é colorada, né? Então, os meus avós, dos dois lados, tanto a avó quanto o avô, eles também sempre foram muito fanáticos. A minha avó levava meu pai para o jogo junto com meu avô, desde pequeno. E eu, do outro lado, o meu avô era colorado muito fanático. Ele ia para caravana, ele frequentava o estádio direto. E a minha avó também era muito fanática. Até hoje ela fica vidrada na televisão, né? Os dois avós já são falecidos, mas as duas avós continuam aí, continuam acompanhando também. Então, o meu pai, né, ficou muito fanático. E eu brinco que, né, como eu falei antes, eu sou colorada desde que eu fui fabricada, porque o meu pai tem uma brincadeira comigo muito engraçada, que eu fui fabricada no Grenal do século. Eu nasci 9 meses depois do Grenal do século, praticamente. Então, meu pai brinca que eu fui feita no Grenal do século, não tinha nenhuma possibilidade, né, de eu não vir colorada. Mas eu comecei a minha relação com o Inter mesmo quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, ali em 2004. Meus pais são separados, então eu estava morando com meu pai na época. E, né, eu olhava ele ali assistindo o jogo toda hora. Ele ia todos os jogos do Inter já naquela época, né? A gente morava em Novo Hamburgo. E ia a todos os jogos, acompanhava sempre. E eu, por estar muito ali com ele, resolvi começar a assistir um pouco mais também. Até que um dia eu falei assim: pai, me leva para o estádio junto contigo no próximo jogo que tu for. E aí ele me levou para esse jogo e depois dali eu nunca mais parei. Ali todos os jogos exatamente eu vou. E tu se lembra qual foi esse primeiro jogo que tu Lembro. Foi um jogo da Sul-Americana de 2004, Inter e Júnior de Barranquilla. Se eu não me engano, foi 1-0 com o gol do Fernandão. Você, né, tem 36 anos e viveu, né, muitas coisas boas e também ruins com o Internacional. A próxima pergunta é sobre isso. O que a Idete Amorim viveu, né, com o Internacional de bom e de ruim até hoje? Eu vivi o título da Libertadores no estádio, os 2 títulos da Libertadores, né? O título da Sul-Americana também. E considerando assim estádio, né? Eu não tem como dizer diferente de o maior foi a Libertadores de 2006 e o pior foi o rebaixamento de 2016, porque eu também estava em todos os jogos, né, daquele ali. Mas, assim, considerando o futebol do Inter num todo, tudo que eu vivo desde que eu comecei, né, a assistir, eu acho que eu considero, com certeza, ainda assim, a Libertadores de 2006 mais importante, não tem nada mais importante que eu tenha vivido com o Inter até hoje, mas, apesar do rebaixamento ser muito doloroso, eu considero a coisa mais dolorosa que eu vivi com o Inter até hoje, o Brasileiro de 2020. Eu acho que ali, até hoje, eu não superei a perda daquele campeonato ali. Entrando nesse universo, né, de histórias boas e ruins que tu viveu, né, com o Internacional, Libertadores e rebaixamento, qual foi o melhor jogo que tu viste e o pior jogo que tu foi também? Tu tem uma memória, uma lembrança? Eu acho que o pior jogo, qualquer jogo daquela Série B pode ser considerado. Pode ser aquele Inter e Luverdense, Inter e Paraná, esses jogos assim que foram realmente bem difíceis de acompanhar. Mas o melhor, com certeza, é a final da Libertadores. Acho que não tem nada melhor do que ter vivido aquela final da Libertadores de 2006 no estádio. Queria agora falar de ídolos, né? O Inter tem uma linda história com ídolos. Hoje, acho que o maior ídolo é o Fernandão, né? Até tem uma estátua dele no Beira-Rio. Mas aí eu posso falar de Klemer, de Tinga, Rafael Sobis, Alex, entre outros aí dos anos 70, 80, né? Um time muito multicampeão. E eu queria perguntar para ti agora, Idete, né? Sobre os ídolos teus e os ídolos do clube, né? Do Internacional. Qual que tu considera
o maior ídolo, na tua visão e na visão do Internacional também? Não tem como dizer outra pessoa não ser o Fernandão, né? Até porque, assim, não só quem torce para o Inter e acompanhou, né, a carreira do Fernandão, eu, graças a Deus, acompanhei grande parte ali, né, da carreira dele no Inter, mas quem conheceu ele também, tipo, eu já tive a oportunidade de tirar foto com ele, tenho fotos com ele, né? Eu já conversei com ele em outros momentos, assim, e era uma pessoa que realmente não tinha como explicar. Então, para mim, não tem ninguém acima dele. Embora eu tenha um amor muito grande pelo D'Alessandro, né? Também impossível não falar dele. E um outro que eu tenho muito amor, mas que eu não conheci, adoraria conhecer, inclusive, e também não vi jogar, né, pessoalmente, é o Figueroa. Eu sou completamente apaixonada pelo Figueroa. Eu acho que, assim, ele veio de uma época muito, muito vencedora do Inter, né? Ele trouxe pra gente o primeiro título mais importante que a gente tem na nossa história, assim, e sempre representou muito bem o Inter, sempre falou muito bem do Inter, e não só aqui, como em todo o continente, como em todo o mundo. Ele sempre foi um cara que representou muito o Inter, então, e como o meu avô já era colorado fanático, minha família toda, né, já era um nome que eu ouvia bastante falar desde que eu comecei a acompanhar mais o Inter, então eu sempre gostei muito dele. Então, para mim, assim, ele é, depois do Fernandão e do D'Alessandro, eu considero o Figueroa, assim, absurdo, assim, mas também tem um carinho muito especial pelo Rafael Sobis também, esse aí não tem como não mencionar. O Sobis hoje ele tem um programa, né, é o quarto D, 4D, né, Esporte, se não me engano, né, se não me engano é esse, esse o nome. Eu trabalhei lá onde ele trabalha, lá no perto do shopping, ali no bairro Navegantes. Então eu conheci ele, é um cara assim, super humilde, claro que ele é colorado doente também, né, mas é um cara super humilde, né, sempre conversa com a gente, então é um cidadão assim, fantástico, né. É E outra pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer bastante, assim, mais por amigos em comum, né? Então, sempre que eu encontro ele, a gente tem contato, a gente se fala, eu respondo algumas coisas dele no Instagram, ele responde de volta, assim, e eu gosto muito dele também, porque ele não queria, né, se envolver com futebol mais depois que ele se aposentasse. E ao contrário disso, ele está trazendo cada vez mais conteúdo, né, sobre futebol, e ele é uma pessoa que ele traz a visão do jogador também, porque é uma visão que o torcedor ele não tem exata noção de como é, tipo assim, né? Então a gente precisa também entender esse outro lado, não só o do torcedor, que é bem diferente do jogador. Então, eu considero muito importante isso que ele está fazendo também, e também é um ato de coloradismo, né? Porque a gente também precisa muito que o torcedor entenda algumas coisas, né? E por isso eu acho que ele é uma pessoa que tem que ser ouvida sempre pelos colorados. concordo contigo. E ele, no programa dele, ele não fala só de Inter, né? Ele fala de Grêmio também, de futebol em geral. É bacana isso, né? Não adianta só falar do seu time, né? É legal quando a gente se expande, né? Agora eu queria falar sobre rivalidades. Quando eu falo em rivalidades, quando eu falo de Grêmio e Inter, com certeza é o maior clássico do Brasil e eu considero um dos maiores do mundo, né? E como eu fiz lá com os Colorados quando eu entrevistei, lá acho que no quarto episódio, se não me engano, logo no início da minha série, eu não falei para eles falar sobre os clássicos que foram onde foram derrotados, né? Eu queria que falasse sobre vitórias dos Grenais que marcaram eles. E agora eu pergunto para ti também, Idete, os Grenais que te marcaram a tua vida, a tua história no estádio ou olhando de algum lugar, eu queria que tu falasse sobre os Grenais que marcaram a vida da Idete Amorim. Com certeza, eu acho que o Grenal dos 4-1 foi o mais especial, assim, acho que não tem nenhum outro, assim, que eu me lembre, que eu tenha, até porque eu tava lá, né, então, curiosidade, o meu primeiro Grenal, eu inclusive comentei isso com o Sobs hoje, porque ele tava falando sobre isso, eu acabei respondendo para ele sobre isso, mas o meu primeiro Grenal no estádio foi a final do Gauchão de 2006, foi o 1-1 da final que a gente acabou, né, perdendo o título pro Grêmio, mas não foi uma derrota do jogo em si, né? E foi a primeira vez que eu senti aquela emoção dentro do estádio. E o segundo, que eu acho que eu posso dizer assim, que foi muito importante para mim, foi a final do Gauchão no Olímpico, da última final do Olímpico também, que foi a primeira vez que eu fui no Olímpico. Eu não tinha ido ainda em jogo, né, no Olímpico. Meu pai e minha mãe, ninguém sabia que eu ia ir, eu acabei dando um sustinho neles, porque eu fui escondida e avisei depois que eu já estava lá, mas foi um jogo, assim, muito, muito emocionante. Eu sou amiga pessoal do Renan, né, que era o goleiro do Inter na época, que pegou os pênaltis, então, para mim, foi, né, muito mais especial, porque além de ser o Inter, um título num clássico, ainda ver uma pessoa de quem eu gostava, de quem eu me dava bem, e ainda se sair muito bem naquela final, né? Então, aquele Grenal ali foi, assim, inesquecível. Agora é aquela parte da pergunta surpresa. Eu tenho 10 perguntas e não é sobre a história do clube, né? São as tuas histórias vividas com o Internacional, né? Em geral. Eu vou sortear aqui uma.
Um jogo que a Idete Amorim acha que foi inesquecível na vida dela. A final da Libertadores, eu vou citar agora a final da Sul-Americana, que para mim foi muito especial, porque era um título que nenhum brasileiro tinha, né, na época. Eu sempre fui muito fã do Nilmar, quando eu comecei a frequentar o estádio. Eu também, era também por meu pai, por né, tá com ele acompanhando, mas eu gostava muito do Nilmar, e logo que eu comecei a gostar, ele já foi vendido, né, ele foi embora, então eu não tive a oportunidade de acompanhar muito ele no estádio, e aí poder ver ele de novo com a camisa do Inter depois, né, e fazendo um gol em final, e aquele título que era uma coisa diferente, né? Foi um jogo muito, muito especial, e se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro jogo que o meu irmão acompanhou a gente também, porque eu tenho um irmão que vai com a gente para o estádio de vez em quando também, mas até então era eu e meu pai sempre, né? Então era a primeira vez que meu irmão estava vendo uma final junto com a gente, então foi um jogo assim, família mais completo, e também tendo a oportunidade, né, de ver o Nilmar fazendo história pelo Inter, e o Inter conquistando um título que não tinha, então acho que depois da final da Libertadores, esse foi um dos jogos mais importantes que eu acompanhei. Uma situação inusitada que você já viveu com o clube ou relacionada ao futebol? Não foi uma situação considerada boa, né, no momento em que aconteceu, assim, mas eu tive uma oportunidade de, depois de um jogo do Inter contra o Fluminense, eu não vou lembrar, né, que ano aconteceu isso, mas eu acredito que deve ter sido em 2014. Como eu falei, eu tenho contato com o Sobs, né, eu conhecia ele por amigas em comum, e naquele jogo, especialmente, foi a primeira vez que ele foi ver o Memorial do Fernandão, aquele que a gente tinha lá na frente do estádio, que foi feito, né, logo depois do falecimento dele. E a gente estava com o Sobs naquele momento, eu e as minhas amigas, a gente estava conversando com ele no momento, e a gente acompanhou ele nessa ida para aquele memorial. Então foi uma situação que com certeza eu nunca vou esquecer, né? Eu vi ele ali olhando tudo aquilo, né? Lembrando de todos os momentos que ele viveu com o Fernandão, ele agachado ali, né? Só sentindo o momento, o que tinha acontecido ali. Então presenciar aquilo ali foi muito marcante para mim, assim, como torcedora e como fã, tanto do Sobis como do Fernandão, assim, foi uma coisa que eu não esperava, né, que eu fosse ver, assim, então é uma cena que eu me lembro, assim, que é bem marcante, infelizmente, muito triste, mas bem marcante, assim, que eu vivi. Eu tenho mais uma pauta que é sobre a minha série, né, mas eu vou quebrar o protocolo dessa vez. Eu queria fazer um negócio, até, não é inusitado, mas, assim, nem polêmico, mas queria perguntar para ti, esse ano, né, para ambos, para a Grêmio e para a Inter, está sendo um ano muito ruim, né, um ano complicado, e eu queria perguntar para ti, né, sobre esse ano do Internacional. Para ti, aonde que está o erro? É a direção, é o jogador, é o técnico? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa temporada do Internacional. Eu tenho uma opinião bem diferente da maioria dos torcedores que eu vejo por aí, né? Eu não culpo a direção na totalidade de tudo que tem acontecido com o Inter. Inclusive, eu costumo repetir que se a eleição do Inter fosse hoje, com os mesmos candidatos que teve na última eleição, eu manteria o meu voto, que é no Barcelos, né? Obviamente, ele não vai concorrer de novo, porque ele já está, né, na sua reeleição, mas eu entendo que o Inter não vem de um ano ruim, né? Ele vem de anos ruins. E esses anos tem muita coisa num contexto para a gente levar em consideração, como a gente ter dirigentes condenados por roubar o clube, né? E que é uma coisa que tem que ser levada em consideração para quem veio depois dele, né? Quem veio depois desses dirigentes que roubaram o Inter, eles são uma série B, né? Que foi o caso do Medeiros, e depois continua ainda tendo que lidar com todo esse roubo de caixa do Inter, né? E toda essa coisa que foi feita. E eu entendo que não é muito fácil, com certeza, né, sair dessa situação ou encontrar uma solução para essa situação, ainda mais no momento em que eu entendo que a impaciência do torcedor ela é cada vez maior. Então, os presidentes se sentem muito forçados a acertar a qualquer custo e acabam fazendo coisas que realmente não vão levar, né, ao que a gente quer. Então, claro que eu acho que tem muita culpa da direção do Inter no que está acontecendo, né, mas não acho que seja tudo por culpa deles, que tudo está sendo feito errado. Eu não tenho, infelizmente, né, a visão de dentro do clube do que realmente está acontecendo, mas eu acho que tem muita coisa relacionada com os jogadores mesmo, falta de qualidade, falta de empenho, alguma outra coisa que pode ter, né, tá levando eles a não estar rendendo em campo, e combinada, claro, com decisões erradas da direção. E para mim, o momento atual, a gente estar brigando ainda para não ser rebaixado, tem muito a ver com a principal decisão errada, que foi a demissão do Roger. Para mim, não tinha que ter sido demitido de jeito nenhum. Ali tinha que ter sido demitido quem está cuidando do futebol, quem é maior do que o treinador. Eu acho que o treinador ali naquele momento era o menor culpado,
até porque ele nos trouxe um gauchão, que era uma coisa que é pouca, mas foi uma coisa que a gente não via há muito tempo. Então, se alguém conseguiu aquilo ali, aquela pessoa merecia um voto de confiança, ela merecia ficar mais, ela merecia oportunidades de mudar aquilo ali, e não foi dado para ela, né? Então, eu entendo que foi uma série de erros, né, uma em cima da outra, e claro, a pressão de todos esses anos, né, sem ganhar título e toda essa situação. E ainda tem uma outra situação que eu acho que atrapalha muito, que é, infelizmente, é horrível dizer isso para um torcedor, mas eu entendo que hoje em dia a Libertadores ela não é benéfica para um time como o Inter, ela desfavorece totalmente, porque a gente sabe que é muito difícil ganhar, é muito difícil competir com o Flamengo e o Palmeiras, que estão na final agora, e ela acaba fazendo o ano do clube girar em torno daquilo ali, né? E aí te tira o foco para outras coisas que poderiam te levar ao que tu está precisando. Então, no caso, por exemplo, o meu pensamento é de que o foco teria que ser na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil vai te levar para a Libertadores e ainda vai te dar um dinheiro e um título, ou seja, ela tem 3 coisas que um clube que não ganha nada há muito tempo precisa. Só que o torcedor vê a Libertadores e, óbvio, brilha os olhos, né? Todo mundo quer ganhar a Libertadores, todo mundo quer jogar a Libertadores, e acaba sendo uma pressão da torcida para que o foco seja na Libertadores. E aí acaba desestruturando todo o resto do teu ano, porque tu acabou pensando só naquilo, né? E as chances de ganhar, infelizmente, a gente sabe que são muito poucas. Então, eu entendo que é uma série de decisões erradas de vários lados, assim, que leva, né, o Inter ainda tá nesse momento. E, infelizmente, eu não vejo uma luz no fim do túnel, né? Não tão próxima assim. Boa colocação, boas palavras. Mas tu acha que, eu sei que falta 2 jogos, né? Aliás, 3 jogos do Internacional para acabar o brasileiro para ele. Tu acha que o Inter consegue a pontuação necessária para escapar? Eu sou uma pessoa muito confiante, né? Eu não gosto de pensar de forma negativa, então na minha cabeça, eu tenho certeza, né? Não de uma forma soberba, mas tenho certeza como uma forma de torcedora apaixonada, né? De que o Inter vai escapar dessa. Mas eu acho que isso depende muito desses 2 jogos fora, né? Eu acho que se não tiver pelo menos um ponto, né, nesses 2 jogos que o Inter vai jogar fora, aí realmente a coisa fica muito difícil. Não acho que depender do último jogo em casa vai nos ajudar. Não acho que a gente vai se salvar porque o último jogo é em casa. Pelo contrário, inclusive, eu acho que se não pontuar nesses 2 jogos é muito difícil, mesmo que o último jogo seja no Beira-Rio e que a gente tenha ali, né, o torcedor junto à sua casa, eu acho que não... Mas continuo confiante, né? Embora os resultados não estejam ajudando nada a gente, né? Cada dia é um pouco mais desesperador para o Colorado, mas eu continuo confiante ainda de que de alguma forma, né, a gente vai conseguir se salvar. Na minha cabeça, a gente vai ganhar de São Paulo, né? Então, estou confiante ainda. Perfeito. O torcedor tem que ter confiança até o último jogo, né? E eu acho que eu não vou dizer minha visão aqui, né? Porque daí vão me xingar do meu lado, né? Mas é aquilo. Vai depender muito do jogo, como tu falou, os 2 jogos fora, né? Contra o Vasco e São Paulo. Tem que pontuar para querer escapar, tem que pontuar, pelo menos trazer um ponto, né, desses 2 jogos de lá. Idete, a minha série, né, é Histórias que o Futebol Conta. Ela tá no 25º episódio, hoje falando do Internacional. E essa pauta agora, que é Histórias que o Futebol Conta, é aquele momento que o torcedor, eu peço para o torcedor contar uma história relacionada ao teu clube, no estádio, vestindo a camisa, mas relacionada ao futebol, né? Eu queria que tu contasse uma história que o futebol conta da Idete Amorim. Foi logo no começo, assim, quando eu comecei, né, a acompanhar o Inter com meu pai. Todo Colorado tem um carinho muito especial, com certeza, também pelo Brasileirão de 2005, né? Foi um jogo, um campeonato muito especial, apesar de tudo, né, o que aconteceu, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu tinha recém começado a torcer, mas eu falo assim por ver pelo meu pai, por exemplo, né? Fazia muito tempo que eles não viam um Inter competitivo daquele jeito, não viam um Inter brigando por alguma coisa, né? Então, por isso foi muito especial aquele Brasileirão, apesar de tudo que aconteceu, né, extra-campo. E eu acompanhei todos os jogos, né, no Beira-Rio, fui a todos os jogos, inclusive um deles que, se eu não me engano, foi um jogo que, eu não lembro se foi contra o Coritiba, mas acredito que foi o último jogo que o meu avô foi no estádio, né, junto com a gente, assim, a gente ganhou, eu lembro, tenho essa lembrança, porque meu avô não ia mais ao estádio, né, e acabou indo com a gente, e eu e meu pai decidimos viajar para Curitiba no último jogo do Brasileirão, né, daquele ano. Eu nunca tinha ido para fora do Beira-Rio, assistir um jogo fora do Beira-Rio, então foi a primeira vez que meu pai me levou, assim, e a gente foi de carro, né, viajei horas, né, inclusive a gente não tinha nem noção do quanto era perigoso andar com camisa do Inter na rua num jogo contra o Curitiba, a gente não tinha nem essa noção, a gente acabou, né, tendo que ser escoltado por polícia lá para não acontecer nada,
e vivenciar aquele momento no estádio, mesmo que a gente não tenha ganhado o título, né? Mesmo que a gente não tenha ganhado nem o jogo, porque a gente não ganhou nem aquele jogo, vivenciar aquele momento ali junto com meu pai, junto com a torcida colorada, junto com os jogadores, que eles foram comemorar com a gente depois ali, né, ali perto. O Sobs, inclusive, foi um que foi muito ali comemorar com a gente, assim, eu acho que foi um momento muito especial, falando de um momento em que a gente não conquistou, né, porque eu já trouxe aqui a Sul-Americana, já trouxe aqui a Libertadores, que foram muito especiais, mas eu acho que esse também foi um momento muito especial, assim, que eu vivi junto com o Inter, porque ali todo mundo fala, né, é unânime falar isso, que foi o start para o Inter ganhar a Libertadores do ano seguinte, né, foi todo aquele Brasileirão, foi tudo que aconteceu naquele Brasileirão. Então, foi muito importante para mim, recém tá começando a torcer e já tá vivendo, né, aquele momento ali, assim, todos os momentos com o meu pai no estádio, eles são muito especiais, graças a Deus eu ainda tenho ele aqui comigo, ele vai, né, a todos os jogos, mas, assim, esse também foi um momento, assim, que me marcou bastante, assim, de ter ido, né, para lá de carro, para assistir esse jogo. Eu lembro que eu estava no colégio na época ainda, né, e eu tinha uma prova muito importante no outro dia, e tive que pegar um avião depois do jogo, sair do jogo e ir direto para o aeroporto, pegar um avião para voltar para casa correndo, para poder estar na aula no outro dia, mas eu fui acompanhar o Inter e foi um momento muito legal. Idete, então, antes de passar a palavra para ti, para tuas considerações finais, eu queria te agradecer aqui novamente, né? Muito obrigado pela participação. Foi difícil encontrar uma colorada aí para conversar comigo, mais que eu sou gremista, mas é aquilo, eu não falo, assim, quem me acompanha aí, quem entra no meu canal lá, eu não falo só de Grêmio, eu falo de todos os times, eu já falei do Internacional também, eu gosto de falar também tudo, né? Então, eu gosto de brincar também com colorados, tem que ter a resenha saudável sempre, e muito obrigado pela tua participação aí, obrigado por aceitar esse convite, né? Eu desejo tudo de bom na tua vida, felicidades aí, e Deus te abençoe, as palavras são suas. Então, eu que agradeço, né? Eu não sou acostumada a falar, assim, o meu pai, como eu falo, né? Ele é meu companheiro de Beira-Rio, meu pai é promotor de justiça, então ele tem o dom da voz, ele trabalha no júri, ele fala bastante, ele dá entrevista, né? Ele tem esse costume, eu não tenho esse costume de falar. Inclusive, ele também já deu entrevista para locais de esporte, já participou de programas de esporte, fala muito sobre isso, sempre falou. Mas eu, apesar de ser a companhia dele amar futebol, eu não tenho esse hábito, né? Mas esse ano eu tô aceitando coisas novas, né? E justamente tu me chamou ali logo depois, né, do meu aniversário, que era um momento que eu tava em muita reflexão sobre várias coisas da minha vida, assim, e eu pensei assim, legal, né? Uma coisa para dar um pontapé aí nos meus 36 anos, falar de uma coisa que eu gosto, falar do Inter, eu realmente sou muito, muito, muito apaixonada, assim, né? Todo mundo que me conhece já me identifica pelo Inter, né? Não tem como não ligar o meu nome com o clube que eu torço, assim, então é muito legal. E realmente, né, esses dias, inclusive, eu completei, né, 21 anos de estádio com meu pai, da primeira vez desse jogo que eu fui, então completamos 21 anos indo ao estádio sempre, assim, e passa um filmezinho na cabeça, né, de tudo que viveu, Beira-Rio Antigo, Caxias, Novo Hamburgo, né, Jogos no Olímpico e outros momentos, né, em que eu fui acompanhar o Inter, assim, então é muita história, muita coisa, muito sofrimento, muita felicidade, então muito legal, eu adorei o convite, muito obrigada também, te agradeço muito, te desejo também tudo de bom, principalmente, né, nesse teu trabalho que é muito legal, né, de estar trazendo essas histórias, tanto do Inter quanto do Grêmio, ou de qualquer outro, né, clube que tu acabe trazendo essa situação, assim, principalmente por abrir espaço para a mulher, né, porque, como eu falei, né, comecei o estágio em 2004, assim, só que na época a gente também não tinha muito essa coisa de entender o que era a mulher dentro do futebol. Eu não entendia ainda na época, eu ouvia muita coisa, mas eu não entendia que não era um espaço para gente, né, quando eu comecei a frequentar, ele não era um espaço para mulher, e hoje em dia, eu tenho muitas amigas que vão comigo quando meu pai não vai. Eu tenho muitas amigas que eu fiz, né, por causa do Inter. A gente vê muita mulher no estádio, né? E é muito legal eu ter participado de todas essas etapas, né? De estar lá quando ainda não era comum, de estar agora. Então, tu abrir um espaço para uma mulher falar, né, desse seu fanatismo do futebol, assim, é muito, muito, muito legal e eu que te agradeço. Antes de nós encerrar, tocou num assunto muito importante, onde eu dou vozes às mulheres, né? Eu já fiz isso várias vezes, faço lives com meninas também, né? Então, eu acho importante também abrir espaço para as mulheres. Mas eu queria, como tocou no assunto, não tem como não falar sobre isso, sobre a fala de Ramon Dias. Eu vou perguntar para ti, porque é a primeira pessoa que estou perguntando, para a primeira colorada, primeiro colorado que estou perguntando isso. O que tu achou da fala de Ramon Dias? Foi bobagem ou não? Ele estava referindo aos jogadores mesmo. Eu entendo quando isso sai da boca de alguém, né? Essa situação de falar dessa forma, porque sempre foi assim, né? É uma coisa comum de falar. Mas eu acho que não tem mais espaço para isso atualmente,
né? Porque a gente está vendo o futebol feminino crescendo cada vez mais, né? O Inter é um clube que inclusive, há pouco tempo atrás estava disputando uma final de brasileiro contra o Corinthians, né? O seu time feminino. É um lugar que a gente tem pessoas muito importantes, né, no time feminino, como a Duda, que é né, uma referência no futebol feminino. A gente tem a Bruna Benítez como capitã do nosso time, que também é uma referência, né, do futebol feminino, assim. E falando só especificamente nisso, já seria uma bobagem, né, porque o clube tem isso. Mas, além disso, a gente ainda está falando de um clube que tem um quadro social com mulheres muito grandes e que, inclusive, né, eu lembrei ali quando ele falou isso, eu comentei num post que falava sobre isso, que a gente teve um jogo, né, em que o restante da torcida estava punido e só puderam comparecer mulheres, crianças e idosos. E a torcida do Inter, de mulheres, ela deu um show dentro do estádio para mostrar que o Inter é muito das mulheres, assim como todos os outros clubes, né, mas falando especificamente do clube que eu torço. Então, eu entendo que pode acabar saindo uma frase, que nem essa que ele falou da boca dele, mas eu acho que no mesmo momento em que saiu da boca dele, ele já devia ter, né, tido esse feeling e já ter, nossa, pedido desculpa, ter né, trazido o que ele trouxe da forma errada. Eu acho que ainda demorou muito tempo para trazer e não foi uma forma normal, né? Ele só trouxe porque começou os protestos dos torcedores, de jornalistas e de todo mundo trazendo essa situação. Então, ali me decepcionou tanto a comissão técnica, né, tanto o Ramon Dias por trazer isso, quanto o clube, que no mesmo momento não percebeu, né, que não cabia falar aquilo ali e já, né, trazer uma explicação. Inclusive, achei que a nota foi muito pouco, que a explicação foi muito pouca, foi tudo muito genérico, muito por obrigação, assim. Acho que foi terrível, lamentável, assim, e eu vi muita gente pedindo a demissão dele, inclusive, por causa disso, e eu só não peço a demissão dele por causa disso, por causa do momento que o Inter está vivendo, que eu entendo que não é um momento de sair um técnico, né? Mas, com certeza, se fosse em outro momento, eu faria coro pela demissão dele, né? Por ter falado isso, porque realmente não cabe isso, né? Não é mimimi, que nem muita gente fala, porque só quem é mulher e frequenta estádio de futebol entende realmente o que a gente passa, né? Já tive situações muito ruins no estádio, assim, muito mesmo, e só a gente sabe, né? Como é difícil, como tudo que a gente fala é levado para outro lado, como a gente está lá, é porque gosta de jogador de futebol, né? Nunca é por entender, nunca é por amar, então é horrível falar isso, né? Um técnico de um clube, assim, falar isso em quase 2026, né? Muito obrigado por ter respondido essa pergunta. É muito importante também escutar o lado colorado, né? Porque eu escutei muitos colorados falando que era mimimi da imprensa, mas muito obrigado pela tua resposta. Idete, muito obrigado novamente e que Deus te abençoe sempre. Obrigado. Igualmente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.